Hoje, o nosso foco é falar sobre FAMEMA. Olha só, começam por onde? Pelas objetivas ou pelas dissertativas ou pela redação? Porque vai ser entregue tudo junto para você, as 3 provas. E aí você precisa pensar o seguinte, onde você é melhor, tá? A dica que eu vou dar para você é o seguinte, prova da FAMEMA é uma prova extremamente objetiva. Extremamente objetiva. Então não tem rodeios. Então o que eu faria? Porque eu gosto de química, tá? E eu imagino que você vai muito bem em biologia, já que está querendo medicina. As provas dissertativas, as questões dissertativas, elas são, gente, extremamente diretas ao ponto. Não tem lenga-lenga, não tem interpretação, não tem. Então, o que eu aconselho você a fazer? Pegue essas questões e vá direto. Resposta direta, objetiva, direta ao ponto. Lê a pergunta, responde e vai embora. Por quê? O tempo que você economiza na dissertativa, você já sabe que vai poder usar nas suas objetivas. E as questões dissertativas da FAMEMA são extremamente objetivas. Então, tem como você ganhar muito tempo. Agora, um cuidado muito importante, tá? Isso para mim. Ah, não, mas eu vou muito bem em português. Poxa, então começa com as objetivas de português, que o peso é igual. Então, comece por onde? Por aquela que você tem mais habilidade. Se a sua maior habilidade for inglês, comece por inglês. Se for em português, comece em português. Se for física, comece em física. Isso é importante você entender. Só que você tem que entender algumas malícias de prova. Olha só, você precisa responder as questões na forma mais objetiva possível. A sacada da FAMEMA é o tempo. Se você começar a ficar fazendo rodeios para responder, você vai perder um tempo precioso de resolver uma questão de matemática, uma questão de física, de inglês, de português, que vai te colocar para fora. Então, seja direto e objetivo. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui, né, e dando para os meus alunos também, o que acontece? Os alunos, normalmente a letra A é química, partindo de química. A letra A é química geral. É muito rápida e é muito fácil. E tem 2 perguntas. Então, responda todas as letras A. E se a B fizer sentido, for uma ligação, você responde a B também. Se não, responde letra A e vai embora. Faz a outra prova, depois volta. Você precisa administrar isso. Mas sempre comece pela matéria que você tem maior habilidade. A prova da FAMEMA é extremamente previsível. Então, dá para a gente contar quais são as questões e a ordem que elas vão aparecer. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso também. Vamos supor, vamos pegar física aqui. Nós temos 5 questões de física e a gente consegue prever. Dentro dessas 5 questões, tem uma que eu sei que eu não consigo ir bem. A prova vai acontecer dia 27 de novembro. Dá tempo de eu aprender. Primeiro ponto. Mas se é uma matéria que, eu já tentei, já enrosquei, eu confundo, eu não estou... É uma única questão... Na FAMEMA, a gente tem que ter uma preocupação maior com isso. Por quê? A nossa margem de erro ela é muito baixa. Eu posso errar 1 ou 2 questões. Então, se eu já sei que vai existir aquela matéria na minha prova, eu preciso aprender. Porque se eu pular uma de matemática, se eu pular uma de física, se eu pular uma de português, acabou, tô fora. Eu não tenho essa margem. Tem provas que você tem margem para errar uma questão de cada matéria. A FAMEMA não é o caso. Nós não temos margem para errar várias questões. Então, tem a matéria tal de matemática que eu tenho dificuldade. Então, é hora de sentar ali agora e aprender. Porque você não vai ter o direito de pular. Se é uma matéria que você já sabe que ela vai estar na sua prova. Mas vou pegar aqui um exemplo. Triângulo de Pascal. É uma matéria específica da FAMERP. Ela não vai cair na FAMEMA. Então, você não gasta energia com isso. Agora, conteúdos que está na cara que é FAMEMA, que vai estar ali, não, você não tem direito de pular, porque para você passar, você tem que saber quais são as matérias e já tem que focar nelas. Mas é claro, já tem essa matéria aqui que eu sei que eu não sei. Pule e vai para a próxima. Só que você tem que ter consciência do seguinte, que se eu pulei uma questão ali que eu não sei fazer mesmo, todas as outras eu vou ter que fazer, porque senão eu tô fora. FAMEMA tem uma característica própria porque ela é pública. Então, o critério de correção da FAMEMA é muito mais criterioso do que as outras provas níveis 1 que nós temos. Por exemplo, a Unimes é uma prova que é do mesmo estilo da FAMEMA. Tem 40 questões objetivas, 8 dissertativas, tem a redação. Só que o critério de correção da FAMEMA é muito mais exigente do que da Unimes. Por quê? A concorrência é muito maior. Então, na FAMEMA eu tenho 50, 60 por vaga, na Unimes eu tenho 20. Então, existe uma diferença muito grande
relação de candidato-vaga. Então, é importante a gente entender isso. Então, eu tenho que conhecer essas características para que eu responda do jeito que a banca quer, e aí sim eu consigo a nota máxima. Porque, gente, prova nível 1, a prova da FAMEMA é uma prova, eu vou falar aqui com muita tranquilidade para vocês, é uma prova fácil. FAMEMA é uma prova fácil. Então, todos os alunos que estão estudando, que estão na pegada, eles têm chance de chegar lá e ir muito bem. Só que na FAMEMA, não adianta ir muito bem, não é o suficiente. Você tem que ser o melhor. Tem que arrebentar a prova. Você tem que ser o melhor em conteúdo, tem que ser o melhor em critério de correção, tem que ser o melhor que administra tempo, tem que ter as melhores sacadas. Ser bom não é suficiente. Pô, acertar 35 de 40 é muito bom. Só que na FAMEMA não é suficiente. Acertar em 90% da prova dissertativa é muito bom. Só que na FAMEMA não é suficiente. Entende? Então, é uma prova que é relativamente simples, ela é fácil, não tem uma complexidade muito grande. O que mais é exigente ali são as dissertativas por conta do critério e redação. Então, eu tenho que sair na frente e ganhar esses pontos. Deu para entender? Beleza?